Como deve ser a respiração nos asanas? Existe uma regra geral que sirva para todos eles? Quais asanas devo fazer com inspiração e quais devo montar com expiração? Esta é a Carla Darkanshi. Este é o Daniel Toné e você está convidado a pegar uma carona na Kombi do Yoga e se juntar a nós nessa emocionante jornada rumo à expansão da consciência. Bora viajar! Esta é a quarta aula de uma sequência de aulas teóricas que estão estudando pranayama e respiração. Já estudamos mecânica respiratória, já entendemos qual é a respiração completa no yoga, já estudamos os principais pranayamas e agora chegou a hora de estudar a combinação da respiração com os asanas, que são as técnicas corporais do yoga. Perfeito. Então, nas 3 aulas primeiras, você já deve ter entendido um pouco disso. Se você chegou aqui de paraquedas na 4ª aula, a gente recomenda que você retorne, vá lá para a primeira, porque tem um sentido ter tido essa ordem, mas como você já entendeu a mecânica, toda essa parte da respiração, agora a gente vai encaixar nas posturas. Então, nas posturas do yoga, você vai entender por que é importante ter essa consciência respiratória. Então, antes de qualquer coisa, o que a gente queria trazer para você é o seguinte: não aprendi nada, Carla, nada de respiração, não consegui, não tenho uma capacidade alta. Então, calma. A primeira coisa que você vai ter é atenção com a sua respiração, consciência que está respirando, entendeu? Então, vai perceber que está respirando. Porque se não estiver atento à respiração, durante a execução dos asanas, é muito comum que a respiração acelere, ou que ela fique muito superficial, ou que ela fique desritimada. E que ela atrapalhe as posturas. Exatamente. O que nós queremos é exatamente o oposto. Nós queremos que a respiração favoreça, maximize, potencialize todos os asanas que você está fazendo. Além da respiração consciente, se possível, use sempre a respiração completa quando for praticar os asanas do yoga. Respiração completa é aquela que combina respiração diafragmática, intercostal e subclavicular. Respiração baixa, média e alta. Então, se você já tem essa vivência, você vai trazer ela para as posturas. E postura é desde o momento que você está sentado no chão para começar a aula, até o final, quando você está deitado, ou quando você está em pé, ajoelhado, seja fazendo qualquer posição que você imaginar. Você mencionou vários tipos de asanas diferentes. Existe uma regra única, geral, que funcione para todos os tipos de asanas? Não. Uma regra sempre vai ter exceção. Então, assim, a gente tem regras mais utilizadas. Mas a primeira coisa que você tem que trazer à consciência, quer dizer, vamos supor, já a terceira, porque a primeira coisa eu pedi, traga a consciência. A segunda, traga a respiração completa. Então, a terceira coisa que você pode trazer aqui como regra é manter o seu transverso abdominal ativo. Então, o que é isso? Deixar um tônus no seu abdômen, no seu tronco, pronto para sempre estar ali estável, para te proporcionar a melhor postura. Agora, a postura vai ser traduzido não como movimento do yoga, e sim como alinhamento das suas costas. Porque se você relaxar demais, nós até mencionamos isso quando estudamos a mecânica respiratória. Se você relaxar completamente a região abdominal, por exemplo, inspirando, projetando a barriga bem para fora para preencher a parte baixa, você vai muito provavelmente desalinhar a sua coluna, comprometer a sua postura, como a Carla estava mencionando. Então, principalmente transverso abdominal ativo. Agora, ativo é diferente de contraído. A gente quer deixar bem diferente essas duas palavras, porque o ativo é ali, está funcionando. Não é um contraído que você está fazendo muita força para ficar naquela posição e não consegue fazer mais nada. Entende? Então, tem essa diferença, essa divergência.
A gente precisa estar ali, manter a sua coluna ereta, uma postura bem alinhada, alguma coisa nesse sentido, mas sem te trazer a falta de ar, a sobrecarga física, muscular, né, indesejada, tá? Então, ele tem que proporcionar o quê? Estar ativo, mas deixar sua respiração ampla, profunda, consciente e prazerosa. Se está contraído, ele já perde um pouco esse valor, né? Lembrando que o profunda é tão profunda quanto possível, porque alguns asanas simplesmente não vão permitir uma respiração muito profunda. Mas ainda assim, ela é consciente. Essa é a parte mais importante. A gente podia resumir a aula em mantenha a respiração consciente durante a execução dos asanas. Esse transverso abdominal ativo é o que os professores de Ashtanga Yoga querem dizer quando falam que os asanas devem ser executados com o Dhyana Bandha? É mais ou menos isso. Então, o Dhyana Bandha nessa língua, digamos assim, nessa forma, nessa tradução, seria exatamente isso, deixar o seu abdômen ativo, tá? Não relaxado para fazer. Porque muitos conhecem o Dhyana Bandha como aquela sucção profunda do abdômen, que você suga para dentro, para cima e para trás. Mas, muitas vezes, em aulas de Ashtanga Yoga, durante a execução dos asanas, é recomendado o Dhyana Bandha. Aí não é essa contração, não é essa sucção tão profunda, é sim a ativação da musculatura abdominal. E lembra que vários nomes, né, em sânscrito tem sempre mais de uma definição, né, mais de um significado, então nada de errado. E aqui a gente vai trazer também a consciência para quê? Para não deixar a sua respiração acelerar, né? Então é muito legal ter essa contagem mental, todo esse cuidado com esse lado da técnica, para quê? Para que você utilize o melhor possível da respiração em cada postura, tá? Então, seja numa postura de força, seja numa de alongamento, seja uma que você esteja lá cansado, ou uma de meditação, você nem desacelere demais e nem acelere demais. Você esteja sempre estável, equilibrado. No ritmo que você conscientemente escolheu. Isso. Que é o melhor para você. Agora, cá, nas aulas anteriores, especialmente na aula anterior, que nós falamos sobre os principais pranayamas, nós sugerimos várias mentalizações diferentes para captação e expansão do prana por meio do pranayama. Perdão até pela redundância, pranayama é a expansão do prana. Você acha que nós podemos utilizar essas mentalizações também durante a execução dos asanas? Com certeza. Se os primeiros capítulos, né, dessa página aqui forem bem colocados, forem bem atribuídos, você está executando bem, vai ser mais fácil você chegar nesse final. Tanto que não é à toa que a gente deixou para o final esse momento de expansão do prana e mentalização. Porque você precisa primeiro estar respirando bem, estar consciente, estar equilibrado, estar ativo, para depois sim conseguir colocar uma mentalização. Não dá para, como fala, passar os carros na frente das vacas. Adoro os ditados da Carla, todos atrapalhados. Não era isso? Costuma falar carro na frente dos bois, né? Mas eu acho que não deve usar mais carro de bois, porque nós não precisamos mais explorar o trabalho animal para esse tipo de coisa, mas isso é outro assunto. Isso. Bora falar sobre a montagem do asana. Quando você vai entrar no asana e depois quando você vai sair do asana. Tá. Como é que nós temos que fazer? Em quais asanas nós devemos montar com inspiração e quais asanas nós devemos montar com expiração? Aí eu acho que vale a pena a gente falar uma das regras, né, que são bem comuns, que vale movimentos abertos de expansão, você vai inspirar. E movimentos fechados, né, de retração, você vai expirar. Então, quando você faz movimentos mais longos, né, eu acho que abrindo essa caixa torácica, você inspira junto. E quando você faz mais fechados, né, tipo uma flexão, não sei o que, você expira. É uma questão absolutamente intuitiva até. Intuitivo.
Quando você faz assim, esse movimento de fechar, Não dá para inspirar, né? Nem cabe. o que é mais natural? É mais natural expirar, e o contrário. Quando você faz uma inspiração profunda, você cresce, você se abre. Você até coloca a mão no peito para sentir que está enchendo, né? Então, quanto mais natural e quanto mais intuitiva for essa respiração, melhor. Essa regrinha, então, vai servir assim para todos os asanas. Você pensa nos seus pulmões, pensa na caixa torácica. Ela está se expandindo, é ins. Ela está se retraindo, é eis. E aí você traz aquela ideia de... Parece bobo, mas se você parar para pensar na frasezinha, é bem legal. Inspiração, ar para dentro, abdômen para fora. Você está enchendo as bexigas, que são os seus 2 pulmões. Expiração, ar para fora, está esvaziando as bexigas. Então, quando você enche uma bexiga de festa, o que ela faz? Infla. Quando você esvazia, ela volta à capacidade natural, inicial. Vamos entender na prática, durante a montagem e a desmontagem de alguns asanas, como é que funciona essa questão intuitiva de expandir inspirando e retrair expirando. São os desdobramentos dessa regra básica. Nos asanas de flexão da coluna. Flexão da coluna, quando você curva a coluna para frente. Se você curva a coluna para frente, o que está acontecendo com a caixa torácica? Comprimindo. Nesse caso, expiração. Sim. Então, nesse exemplo aí que nós estamos mostrando o Yekapadasana, quando você vai montar o asana, inclinando o tronco à frente, você faz soltando o ar. Expirando. E quando você for retornar desse asana, movimento para cima, expansão da caixa torácica, você faz inspirando. Inspirando. Então, flexão da coluna é super fácil. Não tem erro. Vamos passar agora para a extensão da coluna, que tem um pouquinho mais de detalhes aqui. No caso aqui, um Yekarhasta Bhujangasana. Quando você está deitado no chão, deitado, e aí eleva o tronco, curvando a coluna para trás, promovendo essa extensão da coluna, o que acontece com a sua caixa torácica? Está crescendo, né? Está enchendo, inspirando. Inspirando, ela está se expandindo. E quando você for retornar, o que acontece com ela? Expirando. Ela está se retraindo, então você faz expirando. Agora, tem um detalhe nessa regra nas extensões da coluna. Imagine que você está fazendo isso em pé. Por exemplo, um Ardha Chakrasana. Quando você vai fazer o Ardha Chakrasana, você eleva os braços e começa a curvar a coluna para trás, o que está acontecendo com a caixa torácica? Abrindo, está se expandindo. Abrindo. Então, pela regra, o natural é você fazer inspirando. Mas algumas pessoas têm uma tendência de hiperoxigenação. E isso pode desencadear um pouco de tontura quando você faz esse movimento para trás, inspirando. Para a maioria das pessoas não haverá problema algum. Mas para algumas pessoas, se você fizer isso inspirando, isso pode gerar uma tontura. E se você tiver uma tontura neste asana, o risco de cair para trás é gigantesco. E assim, perigoso, porque você está com a cabeça na direção do solo, você pode cair com a cabeça no chão. É bem perigoso. Então, se você não conhece o seu próprio corpo ainda suficientemente, ou se você não conhece a condição dos seus alunos, se você for um instrutor, não sugira que os alunos façam isso inspirando. Certo? Então, você pode sugerir que eleve os braços, tracione a coluna inspirando e depois solte o ar, curvando a coluna para trás. Com o tempo, com a experiência, você será capaz de entender se tem a tendência a ter essa tontura ou não. Se houver qualquer tendência, qualquer sinal de que tem tontura,
faça essa técnica sempre sem ar, não insista. Se, por outro lado, percebeu que não tem nenhuma tendência, que está tudo bem, faça com inspiração, que a técnica costuma ser muito mais eficiente. Boa. Então, de modo geral, existe aquela possibilidade da gente falar assim, inspiração com os asanas que a cabeça vai para cima, expiração com os asanas que a cabeça vai para baixo. Então, cabeça para cima, inspiração, cabeça para baixo, expiração. Salvo essa regra que quando você está subindo em pé, aí você está descendo a cabeça, expirando. Ou sentiu qualquer desconforto nesse meio, também solte o selar. Então, as extensões de coluna em pé, que são a maior vírgula daqui, né? O maior asterisco daqui, que a gente quer que você tome um cuidado maior. Você mencionou uma outra forma de entender a regra de respiração. Isso. Que é o movimento para cima inspirando, o movimento para baixo expirando. Que também funciona para a maioria dos casos, mas também tem algumas exceções. Todos têm exceção, lembra disso. Por isso que eu falo que eu gosto muito mais de você observar em si mesmo a questão intuitiva do que você assumir uma regra geral para todos os asanas. Porque se você simplesmente assumir a regra geral, você vai parar de colocar consciência nisso. Eu acho que o yoga é o contrário. O yoga é mais consciência e não menos. Certo? Certo. Vamos para a torção agora. Torção. Lembra o movimento quando a caixa torácica está se expandindo, você inspira. Quando está se retraindo, você expira. No caso, você vai fazer uma torção da coluna. O que você está fazendo com os pulmões? Retraindo. Imagina que você está torcendo uma toalha. Você está esvaziando completamente os pulmões. Se você tentar fazer uma torção da coluna inspirando, vai travar. Vai dar até uma sensação estranha, né? Vai ficar curta. Então, você prepara para inspirar, prepara a torção inspirando e realiza expirando. Que aí você dá mais possibilidade de angulação mesmo, sabe? Então, você consegue girar mais. Porque está sem ar. E quando voltar? Aí, volta inspirando. E inspirando. Torção ficou fácil. Aqui, eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. Por quê? Que lado você vai pensar, né? Que lado que você vai pensar. Quando você faz flexão lateral da coluna, se eu inclinei aqui para o meu lado esquerdo, o meu lado direito está se expandindo. Só que o meu lado esquerdo está se retraindo. Então, nesse caso, eu vou inspirar pelo lado direito e expirar pelo lado... Não dá. Não dá. Você tem que fazer ou inspirando ou expirando. A minha recomendação, faça expirando. E por que eu recomendo que você faça expirando? Porque quando você expande a caixa torácica, é mais fácil inspirar. Só que expirar não compromete em nada a posição. E, por outro lado, se você está retraindo o lado esquerdo, o natural é expirar. Só que se você for inspirar, é absolutamente antinatural, é desconfortável. Então, como nós temos que escolher se vamos inspirar ou expirar, eu prefiro fazer expirando, porque não gera desconforto nem onde está comprimindo, nem onde está expandindo. Se eu fizesse inspirando, eu traria desconforto aqui para o meu lado esquerdo. Perfeito. Como o yoga ele acaba passando de uma postura para outra, você vai ver que você vai encaixar isso naturalmente, né, na sua prática. Mas, assim como eu falei na torção, também serviria. Você está sentado aqui parado, vai fazer uma flexão lateral que nem essa da foto. Então, inspira preparando, expira realizando, entendeu? O detalhe é que quando você está numa prática de yoga, isso não é tão quadradinho assim, não é tão robozinho dessa forma. Você acaba passando de uma postura para outra. Mas, lembra, a primeira coisa é você com a sua consciência.
Escute o seu corpo. O que você está precisando? Nossa, Carla, estou precisando expirar. Cara, nem escute, expira. É mais ou menos assim a regra. Perfeito. Agora, cá, nós estamos mencionando o movimento de entrada e saída do asana, a montagem e a desmontagem. Mas nós não falamos nada ainda com relação à permanência. Ah, tá. Numa extensão da coluna, você vai permanecer com ar o tempo todo? Olha, eu vou falar nem só da extensão, vou dar um geralzão aqui de permanência total, tá? Em todas as permanências, permanência é algo maior do que 30 segundos, gente. É algo... Mais do que 5 segundos. Você vai falar 30, 1 minuto, entendeu? Então, eu não travaria a respiração de forma alguma. Eu simplesmente deixo a respiração fluida. Inspirar e expirar. E aí vai ser o momento que você vai perceber, será que eu estou bloqueando a passagem de ar? Porque normalmente, quando você está fazendo muita força, o que acontece? Você faz a apneia, de algum jeito. O que é a apneia? É segurar o ar nos pulmões, parar de respirar, tá? Então, então você está lá na extensão, o Daniel falou que tem que descer expirando, mas, cara, você está lá um tempão, então você vai inspirar e expirar, inspirar e expirar. Deixar a coisa confortável para você conseguir ficar mais tempo. Permanência significa isso, ficar mais tempo. Em alguns casos, com objetivos específicos, praticantes avançados podem sim fazer kumbhaka, podem sim fazer retenções do ar com pulmões cheios ou com pulmões vazios. Mas isso é só em poucos casos e para pessoas bem evoluídas no yoga. A nossa recomendação é respire naturalmente. De forma consciente, de forma profunda, de forma prazerosa, mas sem... Claro, se tem que ser prazerosa, você não vai se agredir, você não vai tentar se superar, tentar ir além dos seus limites, não tem nenhuma necessidade disso. Quanto mais confortável você estiver no asana, mais eficiente essa técnica será. Então vamos ver agora, cara, qual o ritmo respiratório ideal para cada tipo de asana, para cada grupo de asanas. Por exemplo, nos asanas de força, você falou que eu devo manter a respiração natural, sem fazer retenções. Mas tem alguma dica para você combinar, para você coordenar, para você ritmar a respiração durante os asanas que você está exigindo força? Então, a respiração aqui, nas posturas de força, ela pode te ajudar a permanecer como? Você deixando sua inspiração maior do que a expiração. Quanto maior? Bom, primeiro, quanto é possível, né? Então, mas se já está tranquilo para você, faz um 2-0, 1-0, então a inspiração o dobro do tempo da expiração. Então, se você respira em 4 segundos, você faria uma inspiração em 8 segundos e a expiração em 4. Isso já te daria uma maior capacidade de aguentar, suportar, permanecer em asanas de força. Então, pode fazer a respiração natural, sem pensar em ritmo, mas se quiser utilizar essa dica de uma inspiração mais longa do que a expiração, vai ajudar nos asanas de força. E é exatamente o contrário dos asanas de alongamento. Exatamente. Nos asanas de alongamento, você já tem que gastar mais tempo expirando. Então, usando aquela regra que a gente usou na anterior, sua inspiração seria metade do tempo da expiração. Então, 1-0, 2-0. Então, se são 4 segundos, você inspira nesses 4 segundos, porém você vai pausar a expiração para chegar em 8 segundos, porque aí você consegue descontrair e usufruir melhor da flexibilização. Pausar ou desacelerar? Desacelerar, não para a respiração. Não para a respiração. Eu falei para? Você falou pausar, mas passou. Então, quando você expira devagar, isso naturalmente promove uma sensação de descontração. Então, isso ajuda a descontrair as fibras musculares.
Fibras musculares descontraídas se alongam mais do que fibras musculares contraídas. Sim, conseguem ceder mais. E aí é outro detalhe que a gente tem como, digamos, erro assim, no alongamento. Você está ali numa posição que você não acha muito confortável, então você entra em apneia. Prende o ar nos pulmões, você não vai ganhar nada, entende? Você precisa expirar para ganhar, nesse caso. Bem devagar. O máximo devagar que você puder, o possível. Bom, agora com relação aos asanas de equilíbrio, a respiração também pode ajudar. Também tem uma dica. Nos asanas de equilíbrio, você precisa de estabilidade, certo? Se você estiver instável, você desequilibra. Para favorecer a estabilidade, o ideal seria manter a respiração parada. Kumbhaka, ou Antarkumbhaka, pulmões cheios, ou barra nessa posição. Nossa, sei lá, 10 segundos. Mas eu quero ficar 3 minutos nesse asana. Então respira igual. Aí você vai deixar o seu tempo expiratório igual ao inspiratório. E só de ter essa consciência, né, essa contagem mental, isso já te promove a conscientização, a concentração, a meditação, e aí te equilibra, né? A estabilidade, isso aqui é um movimento da respiração quase que hipnótico, né? Quando você mantém a inspiração e a expiração fluindo sem pausas, ela vai interferir muito pouco na sua estabilidade, na estabilidade da mente, eu quero dizer. É quase que a mesma coisa que manter a respiração parada. Agora, se o ritmo for diferente, para cima, para baixo... Ou aquelas... Isso já não é natural. Aí atrapalha, aí dispersa. Mas se for fluido e constante, pronto, não atrapalha o equilíbrio, pelo contrário, apenas ajuda a permanecer bastante tempo nesse tipo de asana. Então respire, não deixe de respirar. E com relação ao Ujjayi Pranayama, Ká, pode fazer? Sim, como a gente até citou, né, o Ashtanga, no Ashtanga ele é feito sempre com com Dhyana Bandha, né, com aquela tonificação do transverso do abdômen. Então, eu acho mais difícil, tá? Mas é super possível fazendo uma prática inteira. Então, ela te traz uma maior consciência, um maior também, talvez, para algumas pessoas, uma concentração, mas eu acho mais difícil. Será que todo mundo aí lembra da aula passada? Lembra o que é o Ujjayi Pranayama? Lembra, é o Dart. É aquela respiração que você obstrui parcialmente a região da glote. Você produz esse ressonar na região da garganta, e o ruído pode ser mais alto, mais baixo, aí é individual, mas isso é uma forma de manter a atenção o tempo todo na respiração. E é uma respiração que você faz mais força, entende, do que a natural. Então, além de manter essa conscientização nela, você percebe que você gasta mais energia para respirar dessa forma. Eu não faço meus asanas com o Ujjayi Pranayama, eu digo não faço todos os asanas. De vez em quando, eventualmente, eu opto por utilizar o Ujjayi Pranayama, assim como eu opto por utilizar outros pranayamas durante a execução dos meus asanas, mas particularmente não uso. Eu faço no Ashtanga Yoga. Esse é o finalzinho da aula, finalzinho Sim. da sequência. O que é o mais importante dessa aula, Ká? Se você for botar fogo em tudo que a gente falou até agora, arriscar tudo que a gente falou até agora, a única coisa que eu quero que você leve para sua casa, para sua mente é consciência na sua respiração. Todo esse curso de 4 aulas, se teve uma coisa importante traga a consciência para a sua respiração. Gaste tempo pensando nela, mentalizando com ela, percebendo ela. Não respire automaticamente, tá? Então, a única coisa que eu espero de você é isso. Eu espero muito mais. O pessoal tem capacidade de assimilar muito mais. Mas, claro, isso é o essencial. Vale mencionar, cara, que essa aula, essa sequência de aulas é uma sequência irmã, codependente
da sequência de aulas de fisiologia sutil. Uma coisa vai aproveitar muito na outra. Assim. Então, você vai melhorar seus pranayamas com a fisiologia sutil e você vai compreender melhor a fisiologia sutil administrando bem os pranayamas. E depois com os outros cursos que vão surgindo por aí, que você vai gostar também, que vão se encaixando. Ficamos por aqui? Sim. Então, fica aí o compromisso, não só da sequência de aulas de fisiologia sutil, mas também das aulas com outros pranayamas que nós não mencionamos na aula passada. Ah, verdade. Pô, ainda falta aula, então. Um monte de conteúdo vem pela frente. Até mais!